noite a todos. Boa noite. Primeiro, agradeço imensamente o convite, a oportunidade de trabalho na Seara do Mestre. É a primeira vez que eu estou aqui, como palestrante. Já estive na casa uma outra vez, assistindo uma palestra, mas como palestrante é a primeira vez. E como eu estou nova, nessa jornada, nessa tarefa de falar do Evangelho, essa grande responsabilidade. Mas antes de começar, quero fazer um comentário sobre a leitura que foi feita aqui. Eu lembro que, por muitas vezes, quando eu escutava isso, um rico não entra no reino do céu, é mais fácil entrar um camelo pela agulha. Eu olhava um camelo e uma agulha e falava, meu Deus, como que é isso? E estudando, através até da doutrina espírita, a gente entendeu que a agulha era tinha uma espécie de portal por exemplo, Jerusalém, tinha lá, os muros, as muralhas. Então se fechava as portas e ficava uma espécie, o que eles chamavam de agulha. E o camelo, para passar por ali, ele precisava retirar a bagagem e se ajoelhar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a interpretação do Evangelho. Por quê? Porque se usa figuras de linguagem e muitas vezes a gente acaba perdendo o espírito da letra. Mas vamos lá, Vamos lá, que a palestra aqui é outro tema. Como eu sou iniciante, então eu tenho todos os temas para falar. Falei assim, gente, aí quando fala, tem palestra. Aí a gente vai primeiro escolher o tema. E aí eu falei, gente, o que eu considero extremamente importante? A questão da adoração. Se a gente parar para ver o que disse Moisés nos 10 mandamentos, ele já começa falando para não adorar outros deuses. Se a gente vê os ensinamentos de Jesus, ele vai falar para amar a Deus sobre todas as coisas. E na doutrina espírita também tem a lei de adoração. Então eu falei assim, olha, quer saber? Vamos mergulhar nesse assunto? Então hoje a gente vai falar. Por quê? Porque afinal, o que nós estamos adorando? Outra coisa. Decorar não é meu forte. Então eu utilizo imagens para me ajudar aqui a não perder a linha de raciocínio. Então essa imagem, o que eu gostaria de falar sobre isso? Kardec nos diz que os espíritos, nos dizem, na verdade, através da codificação, que tudo que existe está resumido em 3 elementos. Existe Deus, matéria e espírito. O resto tudo se deriva desses 3 grandes elementos. Entender Deus, eu acho que vai ser um pouco complicado, Então não vamos nem nos ater nisso. Vamos falar um pouco sobre matéria. Aliás, ali eu coloquei espírito primeiro. Quando a gente fala em espírito, a palavra, muitas vezes, ela é rasa para expressar. Por exemplo, quando eu falo manga, pode ser manga fruta, pode ser manga de uma camisa. Quando eu falo espírito, tem várias formas de interpretar isso. Kardec nos disse que, pelo menos na doutrina espírita, quando o espírito está escrito com letra maiúscula, está se referindo a nós. Quando o espírito está encarnado, ele já denomina alma. Mas existe também na literatura espírita, espírito com E minúsculo. Porque essa palavra ela abrange várias coisas. Inclusive, quando Jesus fala sobre espírito, muitas vezes é o espírito da letra. Vamos dizer assim, o que essa mensagem que a gente ouviu do camelo quis dizer? É aquilo ou tem um espírito da letra? Algo a ser revelado através dessa imagem, por exemplo. Então, importante a gente falar isso para a gente desenvolver o raciocínio. E tem a matéria. Os nossos sentidos, eles nos dão notícia da matéria, parte da matéria, nem toda, mas parte da matéria a gente percebe com os nossos sentidos. Se a gente for, gente, não sei se vocês viram, a lua está maravilhosa, não sei se vocês olharam para o céu hoje, a lua está divina, o céu tem várias estrelas. E o que acontece? Muitas vezes nós estamos enxergando uma estrela que já se acabou há anos-luz. O que é isso? A maior velocidade conhecida pelo homem é a velocidade da luz. Estamos falando de 300
em um segundo. Não tem aquele que fala conta até 10 de paciência? 300 mil quilômetros. Isso quer dizer quase 8 voltas no globo terrestre em um segundo. Agora vamos imaginar o que seria um minuto luz, uma hora luz, um dia luz, uma semana luz, um mês luz, anos luz, estrelas que morreram há anos luz, nós ainda percebemos a luz viajando no espaço. É muito, gente, é muita coisa. E pensar que Deus é o criador de toda a matéria. Ele não é matéria, ele é Deus, criador na matéria. E ainda por cima tem os espíritos, né, que são os 3 elementos. Por que eu estou falando isso? É porque quando a gente vai falar em adoração, a gente pode cometer a falha de adorar outras coisas que não sejam Deus. Por isso que, né, muitas vezes foi dado esse recado. Porque a gente pode estar adorando espíritos. A gente pode estar adorando matéria. Ah, então não pode gostar de espíritos? Não pode gostar de matéria? Não, pode-se. Mas Deus, nós devemos adorar acima de tudo. Porque somos livres para fazer as nossas escolhas. Mas as consequências, né, elas virão. Quando a gente fala em fé, a gente tem Abraão, né, que é o pai da fé, é considerado o pai, né, da fé. Eu comecei a estudar a Bíblia e confesso, é bem complexo. Para mim está sendo um grande desafio. E sempre me incomodou essa coisa do Senhor dos Exércitos, né? Senhor dos Exércitos, dá uma impressão assim bélica, né? Sei lá, é uma coisa que não soa bem no meu ouvido. Mas Haroldo, estudando, né, através dos ensinamentos também que Haroldo traz, Haroldo Dutra Dias, deu uma tradução que acalentou meu coração, que eu quero dividir com vocês. Ele disse que a mesma palavra que pode ser traduzida por exército é estrelas. Então, Senhor das estrelas. Eu acho que soa bem melhor aos nossos ouvidos, né? Espíritas, vamos dizer assim. E uma vez estava lá Abraão, eu falei Moisés, gente, se eu falei Moisés, desculpa, é Abraão, tá? Estava lá Abraão, que é o pai da fé, né? Considerado o pai da fé, olhando para as estrelas, quando recebeu um chamado de Deus, um Deus único. E nesse chamado, Deus, uma das coisas que disse foi que ele teria uma descendência maior que todas as estrelas que ele não podia nem contar no céu. Só que ele já estava com uma idade avançada. E, resumindo a história, Sara ficou sabendo disso, a esposa dele deu até risada, né? O que gerou o nome de Isaac. Isaac quer dizer risada, né? Porque foi quase que uma piada, né? Abraão vinha com uma história dessa. Ok. E aquilo se realizou. E Abraão teve Isaac. Sara, né? A Sara também era de idade, teve Isaac. Só que esse mesmo Deus, em algum momento, pediu para Abraão sacrificar esse filho. E ele o fez, provando que adorava a Deus acima de tudo. Vamos imaginar nós estaríamos dispostos a um sacrifício desse? Muitas vezes, quando a gente enfrenta um luto que não é fácil, não estou falando que é fácil, né? É muito desafiador, que vem por doenças, que vem por acidentes, que por tantas acidentes, né, entre aspas, né? Já é difícil, tem pessoas que se afastam de Deus porque não compreendem e acabam se afastando, achando que Deus abandonou. Pois Abraão levou o seu filho a sacrifício. Só que chegando lá, ainda bem que tinha uma ovelhinha, né, que Deus encaminhou, porque ele só queria provar a fé, vamos dizer assim. Então não é à toa que Abraão, ele é o pai da fé, considerado, porque ele passou grandes desafios. E outro detalhe, Abraão, quando foi chamado a se deslocar pelo planeta, imagine naquela época, ele não estava desesperado, falido, desnorteado, desamparado. Não, ele era um homem próspero. Era um homem próspero, tinha um casamento feliz, apesar que ele não tinha tido filhos ainda. Mas
Muitas vezes nós, para nos aproximarmos de Deus, precisamos de condições muito adversas, o que não é o caso de Abraão. Então, acho que isso aí dá para a gente ter alguma noção. Aqui está o entendimento e a aplicação de uma adoração na prática, né? Eu busquei trazer esse exemplo, que eu acho que é o the best. Aqui sim, né? Moisés, gente, eu coloco essas figurinhas porque considero nós espíritos ainda infantis, né? Nós ainda temos muita jornada pela frente, né? Então eu sempre gosto de ver as figurinhas para a gente estar lembrando disso, que está tudo bem a gente cair, estamos aprendendo a andar, né? Tá tudo certo, o erro faz parte da caminhada. Moisés recebeu os 10 mandamentos. Quando a gente fala, muitas vezes quando vai interpretar a Bíblia, a impressão que dá é que tem um Deus ali sentado no trono, mandando ali, né, leis, mandando vai para a direita, vai para a esquerda. Uns falam que Deus não está enxergando ele, né, como se tivesse nas costas Deus ali. Por quê? Porque foi dito que existe uma semelhança entre o Criador e nós. Mas será que essa semelhança é física? Será que Deus tem braço, nariz, olho, orelha? Ou não estaria a nossa semelhança na nossa capacidade de criar? Fica aí essa pergunta. Nós espíritas consideramos Deus a inteligência suprema, a causa causal de todas as coisas. Lembra daquele tanto de matéria? É onde a gente está. Estamos flutuando no universo, no planeta Terra. Então, assim, nos 10 mandamentos estava lá: não ter outros deuses além de Deus, que era considerado aí já o Deus único. E aí, a primeira revelação foi nada mais é que o governador do orbe, o nosso modelo, o nosso guia, pelo menos é o que a doutrina nos diz. E quem é cristão coloca Jesus nesse patamar. E o que foi que ele disse? Você imagina Jesus falando assim: olha, vamos resumir a ópera, vamos resumir todas as leis e os profetas, e olha o que ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, assim, é um chamado novamente para essa questão de não adorar nada acima de Deus. Ou seja, deve ser um erro comum nosso. Caso contrário, não teríamos tantos alertas e já ali, de cara. E Kardec? A doutrina espírita, a codificação, fala sobre adoração. E o que eu acho interessante a gente ver aqui. A adoração, ela tem um objetivo. Ela não é simplesmente porque Deus quer confete. Porque Deus está carente, Ele quer que a gente adore Ele acima de tudo. Não tem nada a ver com isso. Qual que é o objetivo da adoração? É para beneficiar nós mesmos. Porque nós vamos ter condições de nos aproximar de Deus quando colocamos acima de tudo. Porque a boca do homem fala do que o coração está cheio. Tem gente que adora um exemplo. Eu adoro futebol. O maior assunto da pessoa é futebol. Eu adoro cozinhar. O maior assunto é cozinha. Eu adoro trabalhar. O maior assunto é o trabalho. Por quê? Porque o que a gente adora ocupa um espaço grande na nossa mente e no nosso coração. Então, eu acredito que esse é o principal objetivo. Não porque Deus está carente, tá? Deus não está carente de nada. Ele não precisa de nós. Somos nós que precisamos nos aproximar dele. Mais um detalhe importante: se já teve Moisés, se já teve Jesus, gente, Moisés ok, mas Jesus, governador do orbe, pessoalmente aqui, por que teria necessidade da doutrina espírita? Se Jesus já falou tudo, por que teve que vir a doutrina? Porque o evangelho mesmo, por que eu coloquei a gotinha de água, Porque o evangelho é como uma gota de água cristalina, mas dependendo de onde ele cai, isso vai ser alterado. Dependendo do ouvido que cai, isso vai ser alterado. O que acontece? Nós não temos mais desculpas. Essa é que é a questão. Ele diz: mas que desculpa?
Porque Jesus falava através de parábolas, de histórias, porque os ensinamentos estavam muito além do que da sua época. Gente, o Evangelho de Jesus não é da terra, é do universo, é universal. Então você imagina, até hoje, com toda a tecnologia, todo o conhecimento, tudo que depois que Jesus já esteve entre nós, né? Porque uma coisa ele era na época dele. Você imagina Jesus lá na época dele, como é que estava? Não estava falando, Jesus, então Jesus é pedrada, é cruz. Depois de mais de 2000 anos se passaram, a gente ainda tem dificuldade de entender. E aí veio a doutrina para, vamos dizer assim, descobrir aquilo que está no espírito da letra. Um número aqui só para a gente ter uma noção do que eu estou querendo dizer. No Novo Testamento e nos 4 evangelhos, são 3.778 versículos. 52% são histórias, parábolas e figuras de linguagem. É muita coisa. Então, assim, a gente não pode ir ao pé da letra nas coisas. A gente tem que pegar o quê? O espírito da letra. E a doutrina espírita faz isso de uma forma incrível. Através dos estudos, né, da leitura, das literaturas que chegam, né, do alto para nós temos como, vamos dizer assim, eliminar dúvidas. Aqui nessa figura, eu quero lembrar que tem gente que fala assim, ai meu Deus do céu, não quero ir para o umbral. Né? A bomba é que nós já estamos em regiões umbralinas, né? Nós já estamos, claro que cada tem faixas diferentes, mas nós já estamos, de certa forma, numa certa falta de luz. E Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando a gente fala na clareza que Jesus traz através dos seus ensinamentos, vamos imaginar que aqui apagasse a luz e que você nunca tivesse vindo nesse ambiente. De repente apaga a luz e começa um tumulto, fala, eu tenho que sair pela porta. Se eu não tenho clareza, eu vou me bater, eu não sei para onde é, vou me apavorar. Mas se eu conheço, se eu tenho clareza de como que é esse ambiente, eu vou saber onde que é. Eu não vou titubear. Ah não, tem que sair daqui, a porta é lá. Eu não vou ficar batendo aqui, ó, na parede aqui. Isso é clareza. O Evangelho de Jesus é como uma grande luz que nos dá clareza para nos deslocarmos aqui na Terra. Na hora de tratar com as pessoas, com a gente mesmo, dá essa clareza para a gente fazer esses movimentos psicológicos, emocionais, da clareza. Gente, não foi à toa que a primeira coisa que veio na criação foi haja luz. Como quem diz, se não houver luz, não tem como ter vida. Então o Criador já disse, isso está na Bíblia, né? Haja luz, clareza para termos uma vida, né? Aqui é bacana. E Jesus traz essa clareza. Tanto é que trouxe essa imagem aí para que a gente lembre disso. Denise, o que eu posso adorar se não for Deus, né? Tem gente que, eu adoro chocolate, tem até uma frase, né? Amo mais que chocolate, né? O pessoal brinca até, né? A gente pode colocar o dinheiro acima de Deus, a gente pode colocar nós mesmos, né? O ególatra, né? Tem pessoas que amam mais o próprio corpo do que qualquer outra coisa, né? É viciado em si mesmo, né? É o ególatra. Lembra que a gente falou do luto, sem contar a questão de ídolos, tem gente que adora até a sexta-feira, né? A gente vai falando sem muito se dar conta do que está falando. Por que eu trouxe isso, né? Para a gente começar a prestar atenção no que a gente está falando. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então vamos tomar cuidado, porque pode ser que a gente esteja adorando coisas que não valham a pena. Isso não quer dizer que a gente não pode gostar das outras coisas. E por que isso acontece? Lembra que a gente falou? Nós estamos num corpo presos pelos sentidos, né? Visão, audição, tato, olfato, essas coisas. Então a gente tem essa limitação de percepção. Esses dias eu coloquei um óculos daquele meu priminho, né? Ganhou. Gente, eu passei vergonha.
gritava na sala, né? Que era daquele de montanha-russa. Você coloca aquele óculos, gente, uma loucura. E aí, quando eu tirei aquilo, eu falei, gente, tá tudo acontece dentro de nós. Não tinha nada mudado fora. Então, olha a importância de a gente ver como que nós estamos por dentro. Dependendo de como a gente está, é como a gente vai ver o mundo. Por isso, aquela voz que a gente tem dentro da cabeça, Denise, que voz é essa? Repara, você tem uma voz dentro da sua cabeça, dentro do ouvido e outra, ela está aí. Ela faz comentário, ela faz de tudo. Essa voz é que tem que estar evangelizada. Porque se essa voz não... Quando a gente lê o Evangelho, quando a gente vê os ensinamentos do Mestre, é essa voz que nós estamos evangelizando. Porque quando a gente estiver aprontando, é essa voz que vai falar, isso mesmo, vai lá, faz isso. Ou essa voz que vai falar, epa, isso aí, não, gente, está errado. Lembra do que nós vimos no Evangelho. Tem gente que não presta atenção nessa voz. Tem gente que nem sabe que tem essa voz. Vocês estão ouvindo falar tanto assim sobre meditação? Por que será que tanto se fala disso? É porque quando a gente percebe que tem um programa em andamento. Nós temos essa voz que nos norteia. Quando é um ainda tá bom, né? Quando não é um monte, né? Então a gente precisa entender que quem manda somos nós. E muitas vezes essas vozes podem ser boas ou ruins. Baseado no que disse Jesus no Evangelho, nós vamos ter condição de entender se essas vozes são boas ou ruins. Jesus faria isso? Jesus me diria isso? Coisas para a gente pensar. E muitas vezes, porque isso acontece, de adorar outras coisas, a gente não se enxerga. Você imagina se a gente pega ali aqueles 3 elementos que a gente começou a falar. Tem cabimento a gente adorar algo que não seja Deus? Tem gente que adora carro, né? Um pedaço de lata, que tem um pedal, você vai ali pedalando ali, porque ele vai te deslocando, né? A pessoa às vezes dá a vida por um carro, né? Porque, não pode gostar de carro, não é isso. Mas será que vale a pena abrir mão de algumas coisas? Tem que se pesar. Se a gente conseguir se enxergar, vai melhorar. Nós somos filhos. Outra coisa que eu sempre ouço, né? Fala assim, mas nós somos humanos, né? Somos falhos, nós só somos humanos. Gente, não é pouca coisa. Nós somos filhos do Criador. Gente, assim, a gente precisa se enxergar. Humildade. Está muito alto, gente? Está sentindo o som na caixinha dele. Deixa eu ver se está. Tá ali. Quer que eu fale mais alto? Melhorou? Desculpa. Mais pertinho. Vamos lá então. Muitas vezes a gente não se enxerga. Nossa, estava desligado, gente. Mas vamos em frente. Muitas vezes a gente não se enxerga. Eu até trouxe ali para mostrar, né? Aquele peixinho. Tá vendo? Ele só vê um olhinho. Ele não se enxerga. Porque às vezes a gente se olhar no espelho, o que a gente vai ver? Eu, se eu olhar no espelho, eu vou ver lá, Denise, mulher, tantos anos, tal profissão. Esse é meu CPF, né? Quer dizer, é quem eu estou. Mas eu não sou isso. A gente está nesse momento com esse corpo, né? Estou mãe, estou filho, estou avó, estou colaborador, mas a gente não é isso. Nós somos filhos de Deus, é nossa essência divina. Então a gente precisa se enxergar. E quando a gente se enxerga nesse contexto do universo e vê que Deus está acima de tudo, não vamos ter dúvidas na hora de escolher o que adorar. Meu Deus, já está bem. Deixa eu acelerar. Eu trouxe 2 trechos, 2 passagens do Evangelho para a gente pensar aqui. Gente, Jesus, quando esteve ali no poço com a mulher samaritana, tinha várias coisas para falar sobre isso, mas nós vamos encurtar. O fato é que essa mulher, que era já rechaçada na própria Samaria, que lá já não viam ela com bons olhos. Samaria já não era bem vista. Ela não era bem vista dentro da Samaria, vocês imaginam, né? Ela tinha que buscar no meio-dia para não misturar
com as outras mulheres que se julgavam melhores. Tá? Então ela tinha que meio-dia sol a pino. As mulheres de bem, entre aspas, né, iam mais cedo. E foi justamente essa mulher que levou os ensinamentos do Cristo para Samaria. Veja bem como são as coisas, né? E nessa conversa que ela teve ali, ela já aproveitou para perguntar: mas então aonde que é para adorar? Está uma confusão. Um estão falando que é para adorar no monte, outros estão falando que é para adorar em Jerusalém. E o que Jesus falou? Que é chegada a hora que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. Gente, quando a gente fala em verdadeiros adoradores, é porque não existem só verdadeiros, existem falsos também, né? Quer dizer, só um alerta. E Jesus não fala uma palavra assim do nada, né? Não, só para encher uma linguiça. Não, se ele falou que existem, que vão ser os verdadeiros adoradores, é porque muitas vezes tem adoradores que não são verdadeiros. Vou linkar com essa outra parábola, né? Que é a parábola do filho pródigo. Quando a gente vê essa parábola, né, só dando uma revisada, é aquela que o pai tem 2 filhos, o filho pede herança e cai no mundo. Quando dá-se conta, já está comendo pior que porco. Gente, porco também não era bem visto. Imagina você está comendo pior que porco. Aí ele lembrou, falou assim: ai meu Deus, lá na casa do meu pai, até os porcos comem melhor do que eu estou comendo aqui, sabe? Os funcionários, eu vou lá, pedir desculpa, vou dar um jeito. E nisso o outro filho ficou. O outro filho estava lá junto, próximo do pai. Tem alguns detalhes dessa parábola que eu acho interessante. Quando esse filho pródigo, gente, pródigo é que gastou tudo, é o gastador, tá? É aquele que não foi para esborne, perdeu tudo. Quando ele volta, não é que o pai estava lá dentro, sabe, fazendo outra coisa. Não, o pai estava lá esperando na porta. Quando ele viu, ele já foi correndo ao encontro, já jogou uma chinela no pé dele, porque ele estava descalço, né? Já pegou, troca a roupa, já vamos fazer festa. Aquele filho nem ficou assim, mas olha, me dá uma chance, nem precisou. Porque quando a gente se volta para Deus, Deus não precisa que a gente se humilhe. Ele está nos esperando, de braços abertos. E aquele filho que estava próximo do pai, o que foi que ele fez? O quê? Fiquei aqui esse tempo todo. Esse que está dentro da casa, muitas vezes somos nós. Estamos, entre aspas, mais próximos de Deus, julgando as pessoas. Né? Somos nós. Quem que entrou na festa? O que estava próximo não entrou no banquete. Reparem que na parábola não menciona isso. Quem entrou foi aquele que verdadeiramente buscou o Pai, independente de seu passado. Né? Então, eu acho isso muito interessante. Porque veja bem também que Jesus não escreveu nada. Né? Ele falava, ele vivia, mas ele não escreveu. Quem deu o título? Foi ele que deu o título? Não foi ele que deu o título. Por que falou parábola do filho pródigo? Ninguém quer nem saber daquele outro, né, que ficou. Por quê? Porque aquele lá não está no nosso carro. Ali é nós, julgando, né, muitas vezes, né? Então, Denise, não sou assim. Ótimo, parabéns. E detalhe, que às vezes a gente está no lugar de um, às vezes a gente está no lugar do outro, né? Às vezes a gente é o filho pródigo, às vezes a gente é o filho que está próximo. E está tudo bem, porque isso são ensinamentos para nos alertar. O principal é que o pai sempre vai estar com os braços abertos para nos receber. Gente, naquela época, falar de um homem correndo pela rua para ir abraçar o filho era um escândalo, tá? Então a parábola tem essa força. Hoje a gente não tem tanto isso, mas naquele tempo essa parábola era um choque. Como assim? Mas é assim, Deus é bom desse tanto com a gente, né? É puro amor. E o que a gente precisa fazer? A nossa reforma íntima. E como que a gente vai conseguir fazer a nossa reforma íntima? Colocando Deus acima de tudo. Educando aquela voz que está de um ouvido para o outro.
Mas nós temos nossos planos, né? Olha lá nossos planos. Lembra aquele aviãozinho que a gente fazia no colégio? Aqueles lá são nossos planos. Mas olha como é o plano de Deus para nós. Um Boeing, né? Mas a gente está agarrado, a gente quer aquela... quer que aquilo que dê certo. E aí a gente às vezes fica teimando, ó. Essa porta, é bom ter persistência, com certeza, é bom a gente ter persistência, mas uma coisa é persistência, outra é teimosia. Será que a gente não está sendo teimoso? O mundo dá sinais, né? Vamos ficar alertas, porque muitas vezes a gente não gosta do processo, né? Aquela figurinha do meio é ali, né, o valor do escalar, do processo. Porque não é fácil ser cristão, né? Se der tudo certo, acabaremos crucificados, não é mesmo? Porque o reino de Deus não é deste mundo. A gente às vezes esquece isso. Tem muita gente que fala, não, vamos aproximar de Deus, né, fazer o que é certo para a gente se dar bem. Ninguém está falando, ninguém está fazendo apologia ao sofrimento. Mas o reino de Deus não é desse mundo, com certeza não é. Já caminhando aqui para o final, né? Eu sei que não posso passar do horário. Eu resolvi trazer aqui vocês já ouviram falar em Eurípides Barçanufo? Gente, eu pouco escuto falar sobre ele, mas foi uma vida incrível, né? Aqui na Terra, aqui no Brasil. E uma vez ele sonhou, ele teve um desdobramento em sonho e sonhou que viu o mestre chorando. E aquele sonho muito real. E ele foi caminhando, se aproximando e vendo que era Jesus que estava chorando. E aí ele puxou o assunto e falou: mestre, por que choras? Não teve resposta. Mestre, por que choras? Sem resposta. Na terceira vez, ele disse: chora por aqueles que não conhecem o seu evangelho? E ele disse: choro por aqueles que conhecem o evangelho e não o praticam. Então, é importante, a gente vem buscar beber dessa água, essa água viva que vai matar a nossa sede, que não é igual a mulher. Jesus pede a água para a mulher de Samaria, mas a água que Jesus tem para nos oferecer não é a água salgada da ganância, de outras coisas, que quanto mais se tem, mais se quer. É a água viva. E Jesus também tem sede. Mas afinal, o que nós estamos adorando? Essa é a reflexão, né, da noite. Eu fui convidada aqui também para fazer a prece final e pedir autorização para cantar uma música para vocês. Porque a adoração, ela não é só... Tem várias formas de adorar, né? Principal é sem palavras, né? A principal forma de adoração é sem palavras. É quando a nossa vida, os nossos gestos, eles são o verdadeiro evangelho vivo. Mas cantar também é uma forma de louvor, vamos dizer assim. E Jesus, como esteve na terra, teve mãe, né? Maria, que também permitiu que ela fosse também, vamos dizer assim, a nossa padroeira, né? E a música que eu vou cantar é padroeira, né? E não sou cantora, mas sou corajosa. Eu gostaria que no decorrer da música vocês mentalizassem os lares de vocês, trouxessem para a tela mental pessoas que vocês gostariam que fossem beneficiadas pelas luzes que recaem nesse momento aqui sobre nós. Eu vou considerar como uma prece, né? Mas seguindo a orientação da Verinha, quando finalizar a música eu vou fazer um pequeno encerramento, ok? Vamos beber água. Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores, junto a Deus Pai, livrai-nos do mal e das dores, que todo
crendo na graça divina, esteja onde estiver, abençoai nossas casas, as águas, as matas e o pão nosso, a luz de toda manhã, o amor sobre o ódio, iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora, e que o bem aconteça, Nossa Senhora. Querido Mestre Jesus, aqui estamos, neste banquete espiritual, nessa casa que foi preparada para nos receber, e que possamos voltar para os nossos lares melhores do que aqui chegamos, levando a sua luz pelo nosso caminho, os nossos gestos, Mestre. Proteja todos nós, nos ampare, que assim seja.